Olá, fadinhas! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo falando de Fate a Saga Winx aqui neste canal. Se você ainda não tá sabendo, eu farei vídeo de todos os episódios. Eu já postei um vídeo falando do primeiro episódio, então clica aí nos cards pra você não ficar de fora, tá bom? Bora assistir esta série juntinhos, vai ser muito bacana. Eu assisti o segundo episódio e hoje estamos aqui para falar sobre ele, então se você ainda não assistiu, muito cuidado com os spoilers. Bora comigo. Nesse segundo episódio, então, nós temos um envolvimento maior da Beatrix nesta história. A gente já começa a descobrir mais algumas coisas e eu curti muito o fato da série não enrolar sobre algumas coisas. Eu já falei sobre isso no vídeo passado, mas tipo assim, a gente sabe que tem alguém por trás de tudo aquilo, a gente sabe que tem um vilão muito maior que a Beatrix. A gente já começa a descobrir aí neste segundo episódio. Então, assim, ao mesmo tempo que a série deixa esse mistério no ar, a série ao mesmo tempo não enrola sobre os acontecimentos na história e isso é muito positivo pra mim. A Beatrix, ela tá muito se fingindo de boazinha pra diretora, né? Tipo, eu sou aluna exemplar, eu só sou estudiosa e tal. E aí a gente já começa a ver uma aproximação dela com o Riven. Ela percebe que ele é um bad boy, que ele é um cara ali que gosta de causar, então ela começa a usar isto ao seu favor. A princípio, eu não entendi muito bem por que ela resolveu soltar o queimado, né? A gente fica com um ponto de interrogação em relação a isso, só que aí no final do episódio a gente acaba descobrindo que isso na verdade foi meio que uma distração, porque ela quer chegar num certo poder que três pessoas, três fadas ou sei lá o que, deixou há 16 anos atrás, e a gente já imagina, a gente já faz essa ligação que isso tem sim, né, um envolvimento com a Bloom. Então, com certeza é alguma coisa relacionada à chama do dragão, que nem tinha no desenho, pelo menos eu imagino isso, né? Só que aí a gente descobre que a Beatrix, ela é uma infiltrada. Então, a gente tem um vilão maior do que ela, que é a pessoa que comanda tudo. E aí eu fiquei me perguntando, será que é o pai dela? Será que é alguém ali da família dela? Não sei, pode ser. Pode ser uma pegada obviamente diferente que no desenho, mas enfim. Aí a gente descobre que o cara que trabalha para a diretora, ele também é um infiltrado, só que ele não é uma fada. Então, esse vilão, ele precisou enviar a Beatrix porque ela é poderosa, porque ela conseguiria fazer mais coisas do que ele. Olha que maluco. Então eu já me pergunto, será que a gente tem outro infiltrado fora esses dois? Não sei, mas eu imagino que possivelmente quem vai descobrir a verdade, que a Beatrix está fazendo alguma coisa e tal, vai ser o Riven. E aí com isso a gente pode ter meio que ele mostrando que ele não é um cara tão ruim assim, que ele só é um cara debochado, que ele só é um bad boy que gosta de fazer piadas sem graças e gosta de causar na vida das pessoas, e aí com isso a gente pode ter até mesmo uma evolução na história do Riven, olha só. Nesse episódio a gente tem até aquele momento, né, na aula no meio das pedras, em que cada uma vai mostrando ali o seu poder, e quando chega na vez da Bloom, ela fica super frustrada porque ela não consegue fazer o fogo ali acontecer. A Bloom é uma pessoa que ela tem de fato um grande problema com seus poderes, ela não consegue usar, o que é completamente normal, afinal de contas ela não sabia que ela tinha poderes, então ela não consegue ter este controle, então ela começa a estudar, começa a notar coisas que ela imagina que pode ajudar ela, e aí nesse episódio a gente acaba vendo uma certa aproximação da Stella com a Bloom, não de uma forma tão positiva assim, porém já começou a me dar uma certa esperança das duas serem amigas mesmo. Eu preciso dessas duas amigas, gente, pelo amor de Deus, eu preciso. A Stella, ela descobre sobre o anel dela que está com um dos queimados, né? Então elas vão meio que em uma missão para poder encontrar esse tal anel. Elas falam que o queimado ele tá preso e tal, e isso realmente acontece, eles vão nessa missão, mas nós
também temos a Stella meio que tentando ajudar, não de uma forma correta, pelo que eu entendi, a Bloom a poder usar os seus poderes e poder controlar os seus poderes. Só que nesse episódio a gente acaba descobrindo que a Stella também não tem tanto controle assim dos poderes dela, porque os poderes ele tem uma ligação com as suas emoções. Você precisa meio que controlar ali as suas emoções para poder controlar os seus poderes. Então, o poder ele pode vir com um sentimento de amor ou com um sentimento de ódio, de raiva também, o que obviamente é muito falho. Ela começa a falar de fato várias maldades sobre a família dela, sobre ela ser um bebê trocado, fazendo a Bloom ficar de fato muito irritada neste momento para poder conseguir trazer ali os seus poderes, né? A Isha acaba descobrindo o que tá acontecendo e começa a ter um sentimentozinho, sim, de ciúmes. Afinal de contas, ela já se apegou muito a Bloom. A Musa até pergunta pra ela, né? Por que essa amizade é tão importante pra você? Você curtiu muito a fadinha ruiva, né? Já tô amando demais a amizade da Bloom com a Isha, assim, de verdade. A amizade perfeita. A Isha, gente, ela é muito perfeita. Ela é muito madura, sabe? Parece que ela é a mais sensata. Ai, ela é maravilhosa. Só que aí, quando elas vão nesta missão, elas acabam descobrindo que o Queimado, ele escapou e tudo mais. Então, fica naquele mistério. E quando a Musa tá ali do lado de fora, acabam descobrindo ali vários corpos da escola, porque o Queimado se soltou e tá todo mundo morto. Com exceção de um professor que, graças à Dona Terra maravilhosa, ela conseguiu salvar ele, mostrando que a Terra, ela é muito útil, sim, ela é muito inteligente, ela é muito maravilhosa, eu sou apaixonada por esta mulher, tá? Falando na Terra, nesse episódio a gente teve um momento que eu me identifiquei muito com ela, então por isso que eu acho que é muito importante a gente ter sim esses assuntos em pauta, que é quando ela fica com vergonha de se trocar na frente das meninas. Talvez se você nunca passou por isso na sua vida, você não entenda, você não tenha essa identificação, mas eu criei sim essa identificação com a Terra, já passei por muito isso na minha vida, já deixei de viajar com amigas por vergonha do meu corpo e tal, então tipo, nossa, até arrepiei agora. Mas voltando a falar da missão delas, lembra que eu falei que a Stella não tem total controle do poder dela e a gente viu muito bem isso nesse episódio, mostrando que todas elas estão aprendendo, não somente a Bloom. No momento que elas estão distraídas ali com os outros corpos, a Bloom, ela vai pra floresta ouvindo um som, ouvindo uma voz, o que eu acredito que seja a Daphne dos desenhos, não sei, mas pode acontecer. Eu fiquei na dúvida se ela ia aparecer ou não, se ia ter aí esta conexão com a família biológica da Bloom, mas eu acho que vai ter sim. E então a Bloom acaba dando de cara com o Queimado e ela enfrenta ele sozinha. Adorei aquela cena, botando fogo em tudo, e aí depois chega a Isha pra apagar o fogo tudo de novo. A Bloom taca fogo, a Isha apaga, maravilhosa. E aí elas conseguem matar o Queimado e a Bloom ali cheia de nojo consegue recuperar o anel da Stella. Só que neste momento, um pouquinho antes disso daí, a Stella, ela meio que foge, porque ela não consegue fazer o poder dela acontecer, porque o poder dela, ela usa muito com sentimento de raiva, e a partir do momento que ela estava com medo, ela, tipo, paralisou, ela não conseguiu. E aí mais pra frente a gente tem um momento que eu curti, porque a gente consegue ver um outro lado da personagem que a gente não viu no primeiro episódio, um momento mais de fragilidade, mostrando que ela não é tão confiante, não é tão assim como ela tenta demonstrar para as pessoas. E por isso que ela tem tanto este apego com o Sky, porque o Sky, ele conhece ela muito bem e sabe que ela não é uma pessoa ruim, e aí ela começa a falar que paralisou ali naquele momento e tal, e aí com tudo isso, né, a Bloom percebe, depois dos conselhos da Isha também, que aquele não era o caminho para poder
controlar os seus poderes, e aí a gente tem Aisha e Bloom novamente bonitinhas, conectadas e amiguinhas do jeitinho que eu gostei. Jamais eu ia imaginar que eu ia gostar mais da amizade da Bloom com a Aisha do que da Bloom com a Stella. Claro que Bloom e Stella nos desenhos, perfeita, mas na série é Bloom e Aisha. Nós temos também outro momento que eu achei muito interessante, que foi uma conversa da Bloom com o Sky. Ele começa a contar sobre o relacionamento dele com a Stella, começa a falar que ela terminou com ele, que foi um término muito conturbado e tudo mais, dando a entender que sim, ele quer ficar com a Bloom, ele gostou dela, o que é evidente que ela também gosta dele, e quando os dois estão juntos a gente sente essa faísca, esta química, e todo mundo tá sentindo, por isso que a Stella tá tão enciumada. Continuo odiando esse triângulo amoroso. Brandon, chega logo, pelo amor de Deus. Mas aí eu curti que a Bloom, ela dá meio que um chega pra lá no Sky, né? Porque ele terminou com a Stella, mas os dois estão constantemente juntos e a Bloom, ela não quer se envolver nisso. Ela fala assim, ó, eu já tenho problema suficiente, eu já tenho muita complicação na minha vida e a história de vocês parece ser bem complicada e eu não quero isso. Então eu curti, a Bloom mostrou que ela tem atitude, que ela não quer ficar em triângulo amoroso não, ele e a Stella que se dane, perfeita, maravilhosa, não tem que ficar em triângulo amoroso mesmo. Nesse episódio nós tivemos também a apresentação do casalzinho Musa e Sam. Eu curti bastante, mas eu tô com o pé atrás com o Sam. Eu achei ele um personagem muito misterioso, porque a Musa, ela não consegue sentir direito ele, sabe? Ela sente ele, ela sente meio que uma paz, talvez, uma coisa positiva com ele, mas eu acho que o Sam, ele possivelmente é um cara que ele consegue esconder muito bem aquilo que ele sente. A gente já descobre que ele é irmão da Terra, então pode ser que ele tenha também uma certa insegurança com a vida, com os poderes dele e tal, não sei, mas eu tô ali pensando o que o Sam pode fazer, não que ele seja um vilão nem nada do tipo, longe disso, mas eu acho que ele é um personagem bem misterioso, a série deixou isso muito claro, principalmente com os poderes dele. Ele fala que gosta porque economiza tempo de uma aula para outra quando ele passa aí as paredes, tudo e tal. Então, não sei o que o Sam pode fazer, mas eu acho que ele é muito parecido com a Musa, né? Porque a Musa, ela é meio antissocial, se você parar pra pensar, com os fonezinhos dela. Então, eu acho que por isso que rolou também essa identificação com os dois. Mas, no final desse episódio, a gente tem uma reviravolta que eu não imaginava e eu curti muito, e pra mim, nada tira isso da minha cabeça. Não vi o terceiro episódio ainda, tá, gente? Nada me tira da cabeça que é a Daphne chegando. Sim, porque a Bloom tá ali conversando com a Aisha, de repente o olho dela fica branco e ela fica meio tipo, o que tá acontecendo ali? Ela tá sendo possuída, o que é? Então eu acho que é sim a Daphne tentando mostrar pra ela ali sobre a família biológica da Bloom, alguma visão, alguma coisa assim. Isso me lembrou bastante quando a Bloom, ela tinha pesadelos no desenho com a família biológica e tudo mais, com a Daphne. Então pode estar acontecendo isso na série também. Vamos falar sobre isso no vídeo comentando o terceiro episódio. Então fique de olho aí no canal, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha só, tem muito vídeo pra sair, fica de olho. Clica no sininho pra você receber as notificações e depois não ficar falando que eu não postei o vídeo que eu já postei, hein? Ai, ai, aproveita também e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo falando do terceiro episódio, que eu vou assistir agora, inclusive. Tchau!